Bom, desculpem, teve uma pequena interrupção. Então, continuando. Então, você tem plena circulação de ouro e prata no Japão, e a gente tem falado várias vezes, né, que isso é fundamental se a gente for pensar nisso como a importância de você dinamizar uma economia de mercado. Bem, outro item desse tratado de amizade é que o Japão vai, vai oferecer uma taxa de importação e exportação com no máximo 5% ad valorem, ou seja, sobre o valor da mercadoria. Outro elemento importante, permitir liberdade de comércio em todos os portos do país, ou seja, de certa forma, o que está acontecendo? Diferente na China, que foi a guerra do ópio, o Japão, a Inglaterra entra lá é, 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 de uma forma violenta, na Índia existe um processo violento de dominação, no Japão existe um processo de negociação. E isso vai despertando nessas novas classes ali, que não os senhores feudais, né, tem uma coisa legal, se esses caras estão desenvolvendo, então é importante saber por que eles são, por que nós não somos, né? Bom, então você tem alguns movimentos, né? Mas aí você tem ao mesmo tempo, você tem um movimento inflacionário, você vai ter muita saída de ouro do Japão, né? Porque vai ter um aumento de impostos. E diante disso, toda essa confluência, tudo que eles estão vendo de positivo, mas tudo negativo na economia japonesa, eles dizem, bom, tem uma coisa errada, né? Tem uma coisa errada aqui. Então você tem uma radicalização dos chamados movimentos anti-regime. Bem, aí vem o processo chamado de restauração, que vai entre 1868 a 1912. A chamada restauração Meiji. Né? Então, na verdade, esse movimento restauração vai ser o seguinte: vai ser um movimento de restauração da autoridade do imperador, que ao longo dos séculos foi ofuscada foi pelo shogunato, pelos shoguns, que realmente era a classe dominante. Ou seja, você tinha o imperador, mas quem mandava era os shoguns. Né? Era a chamada, os senhores feudais ali do Japão. Bem, então você tem vários grupos ali brigando entre si, mas os caras entendem, bom, uma guerra civil é uma guerra ruim, então um dos grupos diz, então vamos restaurar o poder do imperador, a gente controla ele e elimina os shoguns ali, né? Bom, então, em 1868, você faz isso. Você vai romper com o shogunato, você vai criar uma nova era no Japão, né? Bom, só que vai ser o seguinte, esse governo vai ter o seguinte, qual é a grande questão agora? Bom, eu não posso também romper com os americanos e com os ingleses, esse tratado de amizade. Posso, porque eu não tenho força, eu não tenho exército, eu não tenho dinheiro, então dá para romper por enquanto. Mas ao mesmo tempo, os caras vão entender o seguinte, bom, mas se continuar desse jeito, nós vamos virar outra China, vamos virar outra Índia, né? Nós vamos aí ficar exportadores de produtos primários, né? E sempre importar produtos industrializados. Bem, qual era o projeto? Então, para isso, para que haja esse rompimento, para que haja modernização, para que possa romper, né? Para que possa ter condições de romper com isso, qual era o projeto? Desse chamado projeto Meiji. A primeira coisa é construir, elaborar, desenvolver um chamado Estado, um Estado moderno, com características ocidentais, que eu falei. Você tem ali, você tem algumas coisas que eu acho interessantes, eles não querem ser dominados, mas querem copiar algumas coisas que são interessantes. Ao mesmo tempo, não querem romper com suas tradições, com sua cultura, mas tem coisas no Ocidente que são interessantes, porque o Ocidente está desenvolvendo, nós não. Né? Nesse sentido, para criar um Estado moderno, né, vai se ter necessidade, esse projeto Meiji, de criar uma burocracia, né, um corpo técnico para conduzir esse Estado, que precisa disso. Né, vai começar a garimpar ali dentro o que eu tenho condições de acumular recursos aqui para formar um capital industrial. Né, e o último, e talvez não menos importante, é a questão de formação de um exército, né, uma força militar. De certa forma, um pouco parecido com a Alemanha. Né? A Alemanha vai formar um Estado altamente militarizado. Por quê? Porque o Japão está entendendo que para poder, naquele momento, se a gente
é um momento, se a gente vai lembrar a leitura do Eric Hobsbawm, na Era dos Impérios, é um momento que os caras estão se gladiando pelo controle de parte do mundo, da África, da Ásia, da América, né? Principalmente a Ásia e a África, né? As potências europeias. E o Japão está vendo, bom, então nós temos que entrar nesse negócio aí também. Né? Mas para entrar nesse negócio, nós precisamos ter exército, precisamos ter capacidade de lutar, capacidade de batalha. E o negócio, né, é interessante que não é à toa que o início da, vamos dizer assim, o estalo da modernização, o início de Split, né, para chamar a modernização, vai ser uma forçação de barra dos americanos para construir o Tratado de Amizade. E no final da Segunda Guerra, quem vai reconstruir os Estados Unidos, desculpa, reconstruir o Japão vai ser os Estados Unidos. Mas olhe bem, o Japão, no seu processo de modernização, ele também vai, a partir de tudo isso, vai estabelecer uma política expansionista. Né? Uma política expansionista. E expansão pode ir para onde? Para o Pacífico. Bem, na expansão pacífica, por coincidência ou não, no final do século XIX, que é o mesmo período que está acontecendo, os americanos também chegam na Califórnia. Quando os americanos chegam na Califórnia, eles vão realizar o sonho deles, que é unificar o território entre dois oceanos, Atlântico e Pacífico, e ter acesso ao Pacífico. Acesso ao Pacífico é acesso ao Oriente, acesso à Ásia, acesso a comércio, acesso a matéria-prima, acesso a uma série de coisas. Bem, e não é à toa que em 1941 os dois se chocam. Então, isso é um processo que começa ao final do século XIX, que não está errado, que vem cada vez mais corroborar a análise do Hobsbawm, aquela coisa do choque das potências, né, da Primeira e Segunda Guerra vai resolver tudo, terminar de resolver. O Japão, primeiro, então ele vai caminhar por etapas, né, caminhar por passos. O primeiro deles é o seguinte: centralização política e financeira do Estado. Então, eu estou entendendo. Então, se eu quero ter um Estado forte, organizado, um sistema burocrático eficiente, eu preciso o quê? Eu preciso ter um Estado, eu preciso centralizar os recursos na mão do Estado. Não dá para ficar o dinheiro na mão de um, na mão de outro, na mão de outro. Eu não preciso. Tem que ter tudo centralizado. Tem que ter alguém, única pessoa, único indivíduo, única entidade controlando esse recurso, justamente para facilitar que eu possa direcionar de forma produtiva isso aqui, né? Bom, primeira coisa. Segunda coisa, eliminar os direitos feudais, tanto do que é chamado as duas classes mais importantes naquele momento, né? Os senhores de terra, que são os shoguns, e os senhores da guerra, que são os samurais. Então eles vão eliminar, né? Esses caras, eles vão ceder, esses shoguns, eles vão ceder para o Estado as terras em troca de uma pensão. E os samurais vão também se transformar pensionistas. Ou seja, eles tinham um monopólio das armas, tinham um monopólio da educação. Eles sabem, não dá para. Essa restauração medieval, não dá para eu deixar esses caras tendo um monopólio das armas e da educação militar. O que essa vai fazer? Bom, diante disso, elimina esse poder limitar. Os caras vão virar quase mendigos depois dos samurais, que é uma classe imponente, senhores da guerra, né? E a partir disso, eu vou construir um novo exército com camponeses, com serviço militar obrigatório e educar os caras. Ou seja, eu estou trazendo. O que os japoneses estão fazendo aqui na restauração? Estão trazendo os caras lá de baixo, os camponeses que não tinham direito e se entravam numa batalha era só como boi de piranha mesmo, né? Massa, mas você tem os camponeses agora, eles vão ser treinados, vão ser disciplinados e vão ser organizados num exército e vão ficar um tempo, né, 4 anos ali no exército para poder servir aquele exército. Ou seja, você está formando um poder militar aqui, agora consistente. Ou seja, mas quem controla esse poder militar agora? São 5, 6, 8 os samurais? Não, quem controla o poder militar é o Estado. É o Estado agora. Né? Então, passo 3, o caminho 3, eles vão modernizar a infraestrutura do transporte e comunicações, né? Igual, e não deixa de ser semelhante aqui, você vai começar a fortalecer o sistema ferroviário, o sistema de telégrafo, né? A gente sabe que para a economia de mercado funcionar é fundamental que exista
um bom sistema de comunicação, né, um bom sistema de integração entre o território, circulação de moedas, circulação de mercadorias, né. Bom, terceiro movimento, reforma monetária. Vão criar uma moeda só. Aí já se cria o iene. Então, no final do século XIX, o Japão, mesma coisa que os Estados Unidos fazem, já a Alemanha faz uma reforma monetária, né, o iene. Né? Porque no sistema monetário anterior, você tinha moeda de ouro, prata, cobre, diferentes pesos, diferentes valores, e não dá. Né? Se quero modernizar, eu preciso ter uma moeda só. Eu preciso que essa moeda vai falar a mesma língua. Eu vou chegar num canto a outro, eu vou comprar um boi, comprar uma vaca, vou comprar um pacote de arroz. Eu não preciso pesar. Ah, eu tenho tantas peças de ouro, esse ouro vale tanto. Eu tenho tanta moeda de prata, moeda... Não, tem uma moeda só. Lastreada no ouro, lógico. Tá? Então eu tenho aqui, eu circulo essa moeda que vai valer a mesma coisa em qualquer canto. Né? E como você tem muita prata, o iene vai ser valor da prata. Você tem como referência o valor da prata e em segundo plano o valor do ouro. Bem, importante, né? Da mesma forma, a gente vai ver nos Estados Unidos, vê no Japão, vê na Alemanha, e isso nunca acontece aqui no Brasil, né? Mas tudo bem. Organização do sistema bancário. Primeiro, o governo vai estimular a criação de bancos comerciais. Banco serve para quê? Fazer a capilaridade do dinheiro. Né? Capilaridade do dinheiro serve para circulação de mercadorias, serve para você investimentos. Né? Então, ao mesmo tempo, o que eles estão fazendo com esses bancos comerciais? O Estado japonês está estimulando que esses caras se tornem grandes empresas produtivas. Né? Então, eu vou pegar o banco, eu tenho uma pequena manufatura, vai dizer, se junta aqui e se torna uma grande empresa. Você tem um dinheiro, o cara tem a técnica. Porra, aí. Né? Então, essas empresas, né, que vão ser depois denominadas de zaibatsus, né, vão ser no futuro os grandes conglomerados econômicos do Japão, que vão depois vai vir a Mitsubishi, Toyota, Honda, vai nascer desse processo aqui, né, vai ser lá no final do século XIX, né. Então aí mais ou menos uma década, todo esse processo. Então, o Japão, entre 1868 e 1880, na década de 1870, né, mesmo período da unificação alemã, o Japão tá se organizando internamente. Ele está se organizando militarmente, está se organizando financeiramente, está se organizando politicamente, né? Ele está criando uma nova forma de organização social, né? Ele está se reestruturando mesmo. Tem um imperador agora com força total, mas esse imperador ele conversa não mais com os shoguns, com os seus feudais, ele conversa com as verdadeiras elites econômicas, o dono do dinheiro, né? Bem, então, aí você tem, em 1880, você inicia o processo de industrialização japonesa, né, que se consolida. Então, no século XX, então o Japão entra no começo do século XX já industrializado. Né, o Japão entra no começo do século XX já como uma potência. Lembrando que nisso, né, se inicia também um processo o processo de expansão imperialista do Japão na Ásia. Bem, né? Então, só que ele tem por quê? Porque o Japão ele tem um problema de recursos minerais. Um país pequeno, e para garantir seu crescimento, ele precisa de recursos minerais. Ele precisa buscar. Primeira coisa que ele faz, década de 1990, guerra com a China, invade a China e conquista a Península Coreana. Né? Vão ficar até as vésperas da Segunda Guerra Mundial aí na China, quando vem a Revolução maoísta, né? E na Coreia, quando há o rompimento, a separação da Guerra da Coreia. Então o Japão vai ficar aí. Até hoje você tem um certo trauma na Coreia, na China, por conta dessa invasão, foi drástica, né? Foi muito intensa, foi muito violenta ali. Bem, então você invade a China, faz guerra contra a China, conquista a Península Coreana. Bem, 1905, o que o Japão faz? Ali você tem um problema ali de choque entre... Você tem a Rússia se expandindo ali e tem o Japão, a Rússia czarista se expandindo e o Japão se expandindo. Bom, entra em guerra os dois, 1905. Guerra entre Rússia e Japão. Bem, o Japão ganha a guerra. Né? E já mostra o seguinte, bom,
O japonês está mostrando, olha, enfrentei um grande europeu. Apesar que a Rússia, né, a gente vai ver depois, é o menor dos grandes, mas é um país grande europeu, que vem participando, vem desde o século XVIII, né, participando da política imperialista, vem participando das guerras napoleônicas, né, vai participar da Santa Aliança, né, na Primeira Guerra tem um papel importante, né, na Segunda Guerra também, mas a Rússia já vem demonstrar, precisa ser o menor dos grandes, vamos dizer assim. Bom, e aí essa guerra com a Rússia vai mostrar isso, ó, a gente pode enfrentar vocês. E agora ele tem acesso a matéria-prima na China, tem acesso na parte ali da Sibéria, uma parte da Sibéria os japoneses dominam, tem acesso a matéria-prima e conquista a Península Coreana. Bem, então, veio a Primeira Guerra Mundial, né? Veio a Primeira Guerra Mundial, esses japoneses, eles não entram na guerra, né? Só que o que está acontecendo? Do mesmo jeito dos Estados Unidos, os japoneses começam a exportar produtos industriais para a Europa. Né? Então é uma sacada. Né? Do mesmo jeito lá dos Estados Unidos, eles começam a importar produtos industriais. Por quê? A Europa está no esforço de guerra. Né? Acaba a Primeira Guerra Mundial, 1918, né? E aí vai se intensificar o período imperialista. Né? Por isso que é o choque com os Estados Unidos. Né? Então, o Sudeste Asiático, né, especialmente a Manchúria, que é a região mais rica em recursos minerais e recursos naturais, em fontes de matéria-prima da China, é ocupada pelos japoneses. Né? Então, né, só que aí vem a Segunda Guerra, né? E justamente porque esse expansionismo vai entrar em choque com o expansionismo americano, final da Segunda Guerra a gente sabe o que vai acontecer. Né? Perde a guerra, você tem o processo de a questão das bombas atômicas, o Japão vai ser atingido, lembrando que a Segunda Guerra Mundial foi extremamente cruel. Né? Apesar que tem as guerras mais cruéis, se você pegar a Guerra de Secessão, a proporção da carnificina foi em proporção, morreu menos gente, mas em proporção foi muito maior. A guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela se dá basicamente em três, vamos dizer assim, em quatro frontes, né? Ali no centro da Europa, né? No coração da Europa, Inglaterra, no norte da África, né? E na frente russa. Só que aqui, por mais que eu tenha diferença entre germânicos e eslavos, né? Por mais que eu tenha diferença, e se você vai ver, os anglo-saxões são povos germânicos, apesar que para cima você tem os bretões, que não são germânicos, os francos são germânicos, os gauleses não são germânicos, mas você tem uma mesma origem ali. Né? Você tem a mesma origem. A Segunda Guerra Mundial, apesar na Europa, na África, né? Na própria frente russa foi uma chacina, foi violenta, foi nojenta, foi escandaloso, mas nem se compara com a Guerra no Pacífico. Né? Você vai ver relatos na Guerra no Pacífico, né, de muito mais crueldade. A Guerra no Pacífico foi muito mais cruel, ela é menos relatada. Por quê? Ali você tem duas civilizações diferentes. Você tem uma civilização oriental e uma civilização ocidental, você tem americano e japonês. Né? Você falar do termo mais pejorativo, você tem brancos e amarelos ali, vamos dizer, um termo mais pejorativo. Né? Bom, então perde a guerra, tanto que você vai ser experimento de bomba atômica no Japão, né? Não é à toa que não vai ser usado contra a Alemanha, já poderia ter usado, não foi, porque é no coração da Europa, os americanos não vão fazer isso. Né? E aí você tem o chamado, acaba a guerra, o Japão sai destruído, né? A economia japonesa sai destruída, mas você tem agora o antigo inimigo se torna um grande aliado, né? Primeiro, porque os Estados Unidos, com o Plano Marshall, vai ser crucial no processo de recuperação japonesa, que aí você vai ver. Entre 1950 e 1973, vai ser conhecido como período do milagre econômico japonês. Né? Ou seja, aqui você tem o papel dos Estados Unidos, né? Vão fornecer ciência política, crédito, e além de tudo, vai ser importante acordos de impedir o ressurgimento do poder militar e mais que estão preocupados. Você tem a expansão soviética, a China, a Revolução Maoísta, eles estão preocupados ali, então garantir um espaço nosso ali.
né? Aí vem a guerra na Coreia, onde são divididas as duas Coreias, né? Então, os americanos vão fazer a guerra ali, né? A Coreia se divide, a Coreia do Sul vai se tornar depois um apêndice da economia japonesa, né? O Japão, vai entrar no GATT, né, que é o chamado Acordo de Tarifas e Comércios, né, de 1947, que em 95 vai se tornar a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio. Então os americanos estão eles estão se estabelecendo, eles estão organizando, né, ajudando de forma muito efetiva a reconstrução da economia japonesa. Internamente, você tem aí, né, uma forte participação do governo japonês. Internamente, como você, esse Estado que se consolida quase 100 anos antes, 80 anos antes, né? Então, primeira coisa, o que o Estado vai fazer? Primeira coisa, adotar uma política de controle populacional, né? Você organizar a população. Lembrando que esse período de 1950 a 1973, conhecido no mundo como Baby Boom, né? É onde o mundo mais se expande, progride, a economia mundial se expande. Então, quanto mais a economia se expande, mais aumenta o nível de fertilidade. É uma relação direta isso aqui, né? Bom, segundo, da mesma forma como fazem na Coreia do Sul, nos tigres asiáticos, vão priorizar a educação e a educação voltada para o aprendizado tecnológico, aprender técnica. Né? Não é à toa que o Japão se torna ponta de lança nesse processo no mundo a partir da década de 1980 e os tigres asiáticos também. Né? E a produção voltada à exportação e eficiência. Então você vai casar três coisas. Adoção de política de controle populacional, né? Prioridade para educação tecnológica, né? E produção voltada, tem que ser eficiente. Vou exportar, mas tem que ser eficiente. Só que eu não vou esquecer de organizar o meu mercado interno. E aqui tem um elemento interessante. Você está formando, né? Da mesma forma que você qualificou um exército bom e barato, né? Porque vai ser barato, vai pegar camponesa na década do final do século XIX, né? Os americanos agora estão fazendo o quê? Eles estão qualificando profissionais bons e baratos. Né? A mão de obra japonesa vai ser muito mais barata que a mão de obra americana e a mão de obra europeia. Né? Então, nesse sentido, né, o governo vai estimular o setor privado, né, fazer um estímulo ao setor privado, né, vai criar um Ministério de Comércio e Indústria para isso, né? Então você vai fazer uma política de racionalização industrial. Não é à toa que na década de 1980, depois de estar mais calma sobre isso, vai surgir o chamado Toyotismo, que é o movimento do Japão de modernização, vamos dizer, uma segunda onda de modernização quase 100 anos depois, né? Principalmente na gestão, né? É uma releitura do Fordismo. Né? Então, ele vai permitir, então, nisso tudo, juntando tudo, você, resumindo, você tem um baixo custo de tecnologia, né? Você tem um baixo custo de tecnologia, então vai fazer com que o Japão domine o mundo, quando chega na década de 1980, domine os avanços tecnológicos por conta principalmente desse baixo custo, ou seja, fica fácil, barato exportar. Né? Então, aí você tem todo esse movimento. Né? Então você tem 1973, é o fim do milagre japonês, mas é o fim do problema de todo mundo. A gente vai ver depois que, devido à crise do petróleo, né, choques externos, recessão, acontece uma série de problemas no mundo todo, que a gente vai estudar lá para frente ainda, na nossa disciplina ainda. Né? O que eu estou chamando, tem um movimento que eu estou chamando de crises sistêmicas do capitalismo. Né? E aí você tem até chegar à década de 2000, onde o Japão você vai deixar de ser dominante para ser dominado, né? Ou seja, o Japão perde a preponderância para a China a partir da segunda década do século XXI. Né? Então você tem movimentos aqui, né? Então, a gente pode dizer assim, um contexto geral, né? A gente vai fazer um contexto geral aqui agora para revisar. Então, entre 1868 e 1914, ele vai se tornar uma grande potência.
né? Vai disputar no mundo, né? Essencialmente, basicamente, às vezes da Primeira Guerra Mundial, os japoneses estão preparados para disputar como potência imperialista, mas eles querem a Ásia. Agora eles vão ficar aqui na Ásia, né? O choque depois, né? Por quê? Restauração Meiji. O que foi a restauração Meiji? É uma nova elite ali, né? É uma nova elite que surge, né? E que vai ter o imperador como figura central, que não quer que o Japão se torne outra China e outra Índia, principalmente o ponto da ordem, né? Que a China está sendo ocupada ainda. É uma Índia e outra China, vamos dizer assim, né? Esse projeto Meiji, né? Em forma geral, né? Vai ser criar uma força armada nacional, criar instituições políticas modernas aos moldes do Ocidente, né, mas sem perder as suas características, sua origem, vai ser muito cuidadoso isso aqui, né? Garantir capital nacional, por isso a formação de bancos de crédito, bancos produtivos, garantir capital nacional para formar um parque industrial, né? Vai acontecer isso aqui, daí você tem os resultados. 1880 a 1905, que é a consolidação do imperialismo japonês, guerra contra a Rússia, guerra contra a China e ocupação da Península Coreana, né? Primeira Guerra, o que vai acontecer? Tem um boom exportador, né? Eles vão exportar para a Europa está em esforço de guerra, então o japonês vai começar a exportar, né? Política interna, né? Só que internamente aqui está acontecendo uma disputa também. Não deixou de ter disputa. Você tem um processo de unificação, você tem um grupo mais nacionalista dos setores médios, dos militares, classe média trabalhadora, que acha o seguinte, né, que está ocidentalizando demais, né, que favorecimento de grandes grupos, né, e por outro lado você tem os chamados ocidentalistas, que são os que ganham a disputa, que é a alta burguesia industrial e financeira, que querem mesmo conversar com o Ocidente, querem ganhar dinheiro, né? Que favorecer transformar o Japão sob potência, ou seja, a ideia dele ocidentalista é intensificar a integração do país aos mercados mundiais, né? Intensificar a integração do país ao mercado financeiro e produtivo, né? Aí você vê a crise de 29, que tem um problema para todo mundo, né? É, 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 mas se recupera, aí você tem um golpe militar, né? Na década de 1930, um golpe militar que vai intensificar essa política expansionista e imperialista, que vai tutelar. Os japoneses eram tutelados pela elite econômica, agora também vão ser tutelados pelo militar. Exército, lembra que não existia. O poder militar estava na mão dos samurais. Exército agora que vai controlar, né, um exército bem formado agora, bem armado, né? Então você vai aí vem o final da Segunda Guerra Mundial com a ajuda econômica americana por conta do avanço do bolchevismo, né? Só que se tornam também competidores depois, né? Competidores, né? Então você vai desenvolver uma política macroeconômica protecionista e no período pós-guerra e partindo da recomposição dos grandes grupos econômicos nacionais, né? Ou seja, sempre priorizando o capital nacional, né? Então você tem toda uma política, né? Então o Japão, ele vai, então a gente faz um retrospecto aqui, que ele se industrializa em 32, 12, em torno de meio século, né? Meio século, vamos dizer assim. Você tem o processo de industrialização do Japão, você tem o processo de modernização, que entra em colapso no final da Segunda Guerra Mundial, mas se recupera rapidamente, né? Aí você tem três movimentos, né, que explicam o choque com os americanos, ao mesmo tempo choque e relações de interesse mútuo. Primeiro, os dois, quando os Estados Unidos chega no Pacífico, os japoneses estão consolidando a política imperialista. O pau vai rolar na Segunda Guerra Mundial, né? Mas ao mesmo tempo, quem força essa restauração são os tratados de amizade feitos com os Estados Unidos e com a Inglaterra, né?
E no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão contribuir, porque é interesse mútuo também, reconstruir a economia japonesa a partir da Segunda Guerra Mundial. Então a gente está vendo que existe uma relação sempre, os Estados Unidos sempre presente, seja de uma forma, seja como aliado, seja como inimigo, os americanos sempre estão presentes ali nesse processo de modernização japonesa. Depois se tornar concorrentes, né? E a gente vai ver que no século XXI, especialmente na política, na segunda década do século XXI, né, o que você vai ter vai ser o seguinte, vai ser o Oriente, né, o papel hegemônico que o Japão tinha até o final do século XX, vai ser agora pela China, porque a China consegue se tornar potência, e não só no Oriente, mas a gente vê que no mundo todo, né, que a China vai assumindo esse papel preponderante. Por quê? Que a China vai também, de certa forma, fazer um processo de reconstrução política com a morte de Mao Tse Tung, modernização econômica, né? E aí você vai investir em educação tecnológica, mão de obra barata, que é fundamental para o crescimento econômico chinês, né? Então agora, né, vamos passar agora para discutir um pouco a industrialização da Rússia, tá? Vamos começar a fazer essa discussão. Se a gente for entender aqui que a gente está falando nessas industrializações atrasadas ou industrializações retardatárias, né? A gente vai ver que a Rússia ela tem uma característica peculiar, né? De todos esses 4 países aqui, que a gente está falando o quê? Na transição, século XIX para o século XX, né? Que você tem Inglaterra, né? A França já se organiza quanto potência aí, né? Aí você vem, o que nós chamamos de civilização retardatária, né? Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Japão e Rússia. Mas de todos, foi o país que mais dependeu de recursos externos, enquanto os Estados Unidos foi o que menos dependeu, né? Então tem essa peculiaridade dos dois. A Rússia que mais dependeu, os Estados Unidos que menos dependeu, porque você não tinha capital. A Rússia vai, às vezes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia é um país praticamente feudal ainda, né? Que você tem uma mão de obra servil ainda essa Rússia, né? Então, na verdade a Rússia ela vai aparecer então, como seria? E a gente pensar, seria uma espécie de sócio tardio, né? É o que eu estou falando. Dos grandes, é o menor dos grandes na disputa do capital monopolista. Então, no surgimento do capital monopolista, a Rússia ela aparece como o menor dos grandes, né? E porque você tem, né, primeira coisa, você tem o fracasso do projeto czarista, a Primeira Guerra Mundial mostra isso, né, a derrota da Rússia na Primeira Guerra Mundial é a derrota do projeto czarista, projeto expansionista, que começa lá no século XVIII com Pedro o Grande, né, e vem depois nas guerras napoleônicas, vem tudo, é uma derrota, né, e aí você vem a proposta de uma industrialização das características socialistas, né, que é a Revolução Bolchevique no século XIX, né? Que também não dá certo, né? Que implode no final do século XX, né? E depois vem a Rússia do jeito que a gente está vendo aí, retomada como potência econômica militar, né? A gente está vendo aí. Então você tem, né? Como eu falei, começa com Pedro Grande, né? O primeiro movimento modernizador lá no século XVIII, começo do século XVIII, né? Onde você tem um processo, uma política modernizadora que vai ter como mote centralização do Estado, porque todo mundo vai fazer isso aqui. É importante entender que nesse momento o Estado moderno está desenvolvendo no mundo todo, né? Centralização do Estado. Né? Você tem aí a construção de uma marinha de guerra, porque a Rússia é rodeada pelo Mar Negro, né? O Báltico, você tem o Mar do Norte ali, então você precisa de uma boa marinha de guerra, né? A Rússia precisa disso, né? Sim, aqui também começa a se formar, começa a um exército profissional russo, né? Lógico, eu tenho política expansionista, eu preciso de um exército profissional, né? E um grau primário de manufatura para as tropas, ou seja, armas, né? Uma pequena indústria bélica, né? Então aqui eu tenho, a partir disso, né, se eu quero desenvolver tudo isso uma indústria bélica, eu preciso de mineração, né? Então a Rússia vai desenvolver, né, no século XVIII, a questão da mineração, a manufatura metalúrgica,
né? A metalurgia já se desenvolve na Rússia, né? Só que tem uma diferença, né? Enquanto na Inglaterra isso está acontecendo, mas baseado no trabalho assalariado, na Rússia, o que está acontecendo? Esse setor manufatureiro, né, esse setor metalúrgico, é baseado no trabalho servil. Isso é ruim. Né? É ruim porque o trabalho que você faz não ganha salário. Né? O que é o salto industrial dos países? É quando o cara recebe o salário para ele poder consumir. Não é isso? Não é isso que o Ford sacou? Ó, o Fordismo é isso. Produção em massa, consumo em massa. Então, se eu não recebo salário, acaba a produção ficando limitada. Eu não giro, eu não formo um mercado interno que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer economia. Né? Então, é diferente dos outros. Aqui você tem uma forte presença do Estado, né? Internamente, mas esse Estado também dá concessão a grupos estrangeiros na produção. Você tem grupos estrangeiros que vão produzir ali dentro. Né? Então, resultado disso tudo, eu tenho uma limitação da dinâmica fatureira, ou seja, permitir um processo de expansão, né, consistente, como acontece, desculpa gente, desculpa, como acontece no Japão, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Alemanha, né, e quando Pedro morre você tem uma estagnação. E outra coisa, um elemento, você tem a dependência da nobreza para formar, para prover de força de trabalho. Então vai ser complicado, né? Aí o Pedro morre, vai ser estagnação. O segundo impulso modernizador da Rússia vai acontecer na metade do século XIX, com a Guerra da Crimeia, né? Onde é a atual Ucrânia. Você vê que os conflitos ali, Rússia e Ucrânia, não são de hoje. Né? O conflito russo-ucrânico começa pelo expansionismo russo. Aí vem a Segunda Guerra, que alguns dizem que foi Hitler que matou o ucraniano. Os caras falam, não, foi Hitler que matou, foi Stalin que matou os ucranianos. Mas, né, essa questão do Mar Negro, né, que é uma importante fonte o Mar Negro, ele é uma importante, hoje, uma importante fonte de recursos minerais ali, e o acesso à Europa, acesso à Ásia, né, importante ali. Né? Então essa guerra da Crimeia, né, vai ser uma guerra contra o Reino Unido, a França, né, e Turquia, né? Então a Rússia vai guerrear com a Inglaterra, a França e a Turquia, né? Então, porque os caras estavam preocupados com a expansão russo, a Áustria, né? Você tem ali um problema também, você tem a Áustria, a Áustria também sempre tem problema com a Rússia ali, nesse momento, né? Isso aqui já tinha passado as guerras napoleônicas, né? Então, aí a Rússia perde a guerra e demonstra o seguinte: pá, nós estamos vulneráveis, bicho. Nós não somos potentes. Nós queremos ser potentes, mas estamos longe da Inglaterra. Estamos longe de ter um poder militar. Estamos longe o nosso Estado dá falta muita coisa. Centralização, esses caras, né, conseguem ter uma capacidade burocrática, uma capacidade de organização do Estado melhor que a nossa. Bom, 1861, o que vai acontecer? Diante de todas essas confusões todas, né, você tem a abolição da servidão. Só que tem um problema. Abole a servidão em 1861, só que você não tem uma liberação da força de trabalho, os caras continuam no campo. Porque é o seguinte, tem a abolição da servidão, só que não tem. Esses caras vão trabalhar onde? Eles não sabem fazer nada. Eles não têm uma qualificação para trabalhar numa possível nascente indústria. De certa forma acontece no Brasil. Você tem a abolição do escravo, só que esse cara vai trabalhar onde? Ele não sabe só mexer com roça. Daí você, na indústria, esse cara não sabe mexer. No Brasil você vê mão de obra estrangeira, porque o cara não está formado para isso. Né? Então, só que a Rússia vai fazer o seguinte, do mesmo jeito dos outros, ela vai fazer segunda metade do século XIX, vai expandir o seu setor ferroviário, isso é importante, né? Aí você vai ter aqui, enquanto os americanos estão fazem a União Pacífica, Atlântico-Pacífico, né? Uniu os dois oceanos, a Rússia também faz a Transiberiana, né, a Transiberiana, né, do Moscou ao Pacífico. Então é importante a Transiberiana para integrar o território russo. E aí vem o período antes da Primeira Guerra Mundial, né, quando você tem um chamado terceiro impulso modernizador, guerra contra a Turquia, crise na Bulgária,
né? Você vê indústrias, investimento, traz empresas privadas aqui, né? Você traz empresas privadas, mas ainda tem, né? Só que aí você, final do século XIX, você tem um crescimento industrial, né? Só que com esse crescimento industrial, você tem um grau elevado de monopolização, ou seja, poucas empresas dominando o mercado, né? O Estado, né? Aí você tem forte pressão para conter o consumo por causa da pressão inflacionária, né? E o Estado, né? E a agricultura, diferente de outros países, porque a agricultura, o que ela serve, gente? A agricultura, no desenvolvimento industrial, a agricultura, ela serve basicamente para garantir insumos. Então, a agricultura com alta produtividade, eu estou garantindo alimentos e matérias-primas para os trabalhadores e matéria-prima para a indústria. Na Rússia não tem isso, né? Ela não tem. A agricultura russa, a produtividade é muito baixa, ainda no começo do século XX, muito baixa. Por isso você tem muita fome na Rússia. Por isso, no auge da Primeira Guerra Mundial, os caras estão passando fome, né? Porque a produtividade da agricultura russa é extremamente baixa. E um país que quer se industrializar tem que necessariamente ter um alto grau de produtividade na agricultura, né? E você não tem isso na Rússia. Bem, o Estado, nesse período de 1914, vai ser a principal fonte de financiamento, né? Ele vai centralizar os recursos advindos do saldo do balanço comercial, ou seja, eu tenho saldo positivo, fica na mão do Estado para poder financiar o desenvolvimento industrial, né? Mas, ao mesmo tempo, esse Estado russo, esse Estado czarista, ele está contraindo empréstimos, porque está de olho também na questão da guerra, está conflito ali com a Alemanha, né? E aderiu ao padrão ouro, ou seja, o mundo todo aqui está aderindo a esse padrão ouro, ou seja, eu posso emitir moeda de acordo com a minha capacidade de reserva de ouro, né? Ouro, né? Então, aí você tem investimentos, química, eletricidade, banco, né? Só que diferente dos Estados Unidos, Estados Unidos, Japão, diferente da Alemanha. Esses caras não se endividam, né? Rússia, diferente, forma um alto grau de endividamento externo. Bem, diante disso, né? Diante disso, se você tem um alto grau de endividamento externo, você vai ter altos déficits na balança de pagamentos, ou seja, você vai sair mais dinheiro do que entrar, né? Então, pagamento de juros, repartição de lucro das empresas, né? Que vai exceder muito a balança comercial superavitária. Vocês sabem o que é balança comercial e balança de pagamentos. Balança de pagamentos é o que eu pago e o que eu recebo. Balança comercial é o que eu vendo de produtos, mercadorias e o que eu compro de produtos e mercadorias. Eu tenho um superávit na balança comercial, mas o que eu tenho que pagar para o exterior em juro, em lucro, em serviço da dívida, muito maior, né? E aí vem 1917, a Rússia sai da guerra, destruída, falida, o povo com fome, o país dependendo financeiramente dos outros, o país dependendo tecnologicamente dos outros, né? Você exportando muito produto, é um país agroexportador, né? Mas você tem um parque industrial? Tem, só que não tem encadeamento. É um parque industrial que ele não tem não cria uma dinâmica interna ele não cria um dinamismo interno esse parque industrial, né? Então isso complica, né? Aí vem o que? Vem a Revolução Bolchevique, vem a política socialista, né? Do Lenin, né? Primeiro lugar que o Lenin vai tentar modernizar, né? Então você tem a Revolução de Outubro, né? Então você tem aqui o início de um processo de industrialização, né? Você tem uma população totalmente, praticamente analfabeta, né? Complicado aqui, né? Então, mas aqui você tem uma classe operária já, né? E você tem a classe operária que vai permitir a chamada Revolução Bolchevique, que tem várias fases, né? Você sabe, o bolchevique tem várias fases aqui, uma fase política dos soviéticos, que o Lenin vai ver depois que não dá certo, né? Não dá certo os soviéticos que saem da guerra, né? Aí você vai confiscar propriedades, vai declaração de direito nacional dos povos, estatizar a economia, né? Aí você vê a guerra civil e, mais importante, a NEP, né? O que é a nova política econômica, né? Que é adotada em 1921, pouco antes de Lenin morrer, né?
A nova política econômica vai romper tudo que foi feito nos 3 anos anteriores. Primeira coisa, vai destacar que vai ter que ter liberdade de comércio interno. A gente precisa desenvolver. Né? Segunda coisa, liberdade de salário. Autorizar empresas particulares a funcionar. O Estado não dá conta de tudo, precisa gerar emprego. Né? E permissão de entrada de capital estrangeiro. Então aqui é a sacada que o Lênin vai fazer. O Lênin vai ler o Taylor, viu? O Lênin vai achar o Taylor importante. O Lênin vai defender o Taylor aqui no processo de revolução industrial russa, aqui nesse momento da revolução industrial russa. Né? Só que o Lênin morre. Né? Só que o Stalin continua. O Stalin intensifica com violência tudo, mas o Stalin vai modernizar a Rússia em 10 anos. Né? Então, essa NEP ela vai trazer traços do capitalismo, né? Vai ser, né? Por isso que eu falo que o socialismo, gente, na verdade, a revolução bolchevique, ela não vai ser uma revolução anticapitalista. A revolução bolchevique vai ser uma revolução anti-atraso. Eu quero modernizar, não dá para o cara ficar com fome. Mas vai dizer que é socialismo, é anticapitalista, comunista, tá? Mas não tem nada disso, né? Porque o próprio Marx, quando ele vai falar sobre formação social capitalista, ele vai entender que o capitalismo permite diversas dinâmicas. Né? Então é uma forma, vamos dizer, é uma nova forma de administrar o capitalismo. Né? O socialismo, vamos dizer que seja isso. O socialismo do século XX é uma forma de administrar o capitalismo. Né? Talvez com distribuição de renda, alguma coisa, mas é uma forma de administrar o capitalismo. Né? Então, depois você vem a coletivização forçada do Stalin, né? Que vai ser através do Exército Vermelho, né? Aí o Stalin vai criar um órgão de planejamento, econômico, a Gosplan, né? E aí vai criar os chamados planos quinquenais. Então a União Soviética vai viver de planos quinquenais, né? Que vai ser o seguinte: vai ser a cada período, a cada 5 anos, nós vamos desenvolver um setor. E assim eles conseguem modernizar, até que conseguem fazer viagem espacial, conseguem sair na frente dos Estados Unidos na corrida espacial, sair na frente na questão da bomba atômica, que vai ser soltada no Japão, né? Mas é uma economia que tem uma base muito frágil. É por isso que eu falo que a União Soviética, a União Soviética inventada pelos Estados Unidos era mais forte que a União Soviética real. Né? E aí eu tenho tudo que a gente sabe, Segunda Guerra Mundial, né? A União Soviética tem um papel preponderante, por quê? Porque na frente russa, né, onde teve o maior desgaste das tropas alemãs, né, e a Rússia invade, e é simbólico, quem chega primeiro em Berlim são os russos, né, os soviéticos, né. Acaba a guerra, você faz uma zona de influência para cada um, divide a Alemanha, divide a Europa, né, vem a chamada Guerra Fria, né, Guerra Fria que vai durar até 1989, a gente vai falar isso com mais calma depois. Né? E aí você vem toda uma política de tentativa de modernização na década de 1980. Né? Essa política de modernização na década de 1980, principalmente com Leonid Brezhnev, né? Ele vai começar a reestruturar a União Soviética, né? E depois você vem a União Soviética, grande exportador de petróleo, exportador de gás, né? Você vem o Gorbachev, vem com a perestroika, né? E acaba isso fazendo com que você tem, enquanto os americanos com o Reagan, década de 1980, vão estimular a corrida armamentista, né, gastar dinheiro que eles têm para gastar, os russos não dão conta de ir atrás e acaba entrando em estagnação. Aí você vem aqui, né, o Gorbachev, que vai ser o último dirigente da União Soviética, né, você vai ter a chamada política perestroika e a glasnost, né, que são políticas de reconstrução e políticas de eliminar a burocracia, vida da corrupção, até que em 1992, né, você tem o fim da chamada União Soviética, né, você tem uma nova realidade, e a década de 1990 é o fim do Império Yugoslavo, você tem toda uma queda, uma reconstrução territorial na Europa, né, o Império Soviético, até que no século XXI, com o Putin, né, o Putin vem fazer aí essa coisa do retomar o poder político, econômico, militar, porque a partir de 1992 você tem liberalização do comércio exterior, preço em moedas, né, você tem hiperinflação, né, e você tem uma quebra.
seja, a década de 1990 do século, nós foi um desastre para a economia soviética, né? E você vem agora, né? Foi um desastre, né? Então, a partir de 1988, você tem a crise na Rússia, né? Por causa do mercado de capital, né? Por conta da crise asiática, você tem escassez de crédito, né? Então você tem por conta também da recessão mundial, e tem essa coisa do Vladimir Putin, que se elege em 1998 e está aí até hoje, né? Qual o projeto dele? É retomada da política, aquela coisa da grande mãe Rússia, né? Que de certa forma ele está conseguindo, reestruturou o exército, reestruturou a política de segurança, reestruturou a economia russa, né? A Rússia hoje tem voltou a ter um papel, vamos dizer assim, de destaque no cenário global, né? Então tem todos esses elementos, apesar de ser um cara ditador, toda essa discussão que se faz. Então a gente vê que a Rússia, né? A Rússia vai ser de todos, né? Vamos dizer, é a parte mais pobre. Se a gente for pegar a chamada industrialização retardatária, né? É o primo pobre de todos. É o moleque ali que entra no meio dos grandes, que ele briga, é grandão, mas é desajeitado, não é aquele grandão, mas desajeitado. Os outros são menores, mas mais organizados, sabem lutar. A Rússia é aquele cara grandão, mas desajeitado. Mas ele entra na coisa do capital monopolista, né? Ele entra nesse debate. Bem, aqui a gente vai encerrando esse primeiro bloco. Aí na quarta-feira, terça-feira, dia 13, a gente vai conversar mais um pouco, né? E vamos discutir sobre a questão da prova. Tá bom, gente? Boa semana e espero boa aula. Obrigado, gente.